Então, pessoal, mais uma vez, né? Boa tarde, já início de noite aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí? Beleza. Então, né, como Alex já falou aí, acho que Lúcio também abriu rapidamente aí o vídeo. Meu nome é Hermano, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o diretor de ensino do campus, né? Estou na direção de ensino do campus aí desde 2019 e a gente trabalha, né, à frente dessa organização da instituição no que diz respeito à parte de ensino, tá? Então, no nosso campus, a gente tem dois professores hermanos, né? É até difícil achar um hermano, né? A gente tem dois, né? Tem um professor hermano da área de geografia, professor de geografia, e tem um professor hermano que atualmente está na direção do ensino e também trabalha nas turmas de informática, tá? Dou aula nos cursos de informática e no curso de eletrônica. Enfim, vou começar aqui a apresentação. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, eu estou acompanhando aqui o chat, tá? O pessoal do YouTube aí tem um atraso maior para a transmissão chegar lá, então no final a gente acompanha alguns questionamentos que estiverem lá no YouTube, certo? Então qualquer dúvida podem colocar no chat aí. Só antes de iniciar, né, antes de compartilhar aqui a apresentação, aí eu peço que vocês desliguem, né, os microfones, tá? Aqueles que tiverem uma conexão não tão boa também desliguem as câmeras. Isso aí também influencia na velocidade de conexão de internet. Então a gente pede que deixem desligados os microfones. E no final, geralmente, a gente abre aqui a oportunidade para quem quiser falar, né, ou tirar sua dúvida, seja pelo chat, seja pelo microfone, tá? Então, vamos já aqui inicialmente, né? O objetivo dessa reunião é fazer uma apresentação geral do nosso campus, né, e fazer alguns informes. Né? Essa reunião é voltada exclusivamente para os pais dos alunos dos primeiros anos, ou seja, os estudantes que entraram agora. A gente sabe que tem alguns pais, né, que já estão conosco aí, né, há um certo tempo, ou seja, os filhos, né, já vêm estudando com a gente, então já não é tanta novidade, mas a ideia é que a gente faça aqui, né, uma apresentação e até um horizonte aí do ano de 2021 que a gente tem pela frente, tá? Então a pauta é falar um pouquinho do campus, o calendário que a gente está definindo para 2021, a questão dos horários, as atividades não presenciais, um pouco do material didático que a gente tem distribuído, os editais e as normas institucionais, tá? Então, deixa eu só deixar aqui aberto, porque como eu falei, né, tem gente que está entrando aqui rapidinho. Só autorizar aqui o acesso. A pessoa não acessa. Entrou. Vou sair e voltar de novo. Então, falando um pouco rapidamente do nosso campus, né, o nosso campus hoje ele tem cerca de 133 servidores, né, a gente tem aí 63 professores, 31 técnicos administrativos e a gente tem, né, 39 servidores terceirizados, né, contratados, e ajudam aí na manutenção do nosso campus. Então, a gente tem aí 133 servidores que estão à disposição dos nossos estudantes, né, para fazer com que a nossa instituição funcione da melhor forma possível. Ainda falando um pouco do nosso campus oferece vários cursos. A gente tem os cursos integrados, que são, no caso, dos filhos de vocês, né, que é o ensino médio mais o curso técnico. A gente tem o curso de edificações, o curso de geologia, de informática e de mineração, né, que vocês estão vinculados. Deixa eu só colocar aqui mais uma vez aqui que tem gente solicitando aqui acesso. Como eu falei, até repetir isso para os estudantes, tá? Entrem com os e-mails institucionais, porque senão eu tenho que, infelizmente, ficar liberando, tá? Tem um bocado de gente aqui pedindo para entrar. Vou querer aqui agora. Então, vamos lá. Então, os cursos que a gente tem, né, são esses cursos integrados, ensino médio mais o técnico, esses 4 cursos, edificação, geologia, informática e mineração. A gente tem um curso subsequente, que é para aquele aluno que já terminou, né, o ensino médio. A gente tem um curso de eletrônica, que é no período da tarde, e a gente está finalizando um curso de mineração, que antes era subsequente, e a gente transformou num curso de
um curso integrado. Além desses cursos, a gente tem um curso superior, né, em agroecologia, e tem um curso de letras, que é um curso à distância, que na verdade é um curso do campus João Pessoa, e a gente tem um polo em Picuí. Então, além desses dois cursos superiores, né, uma licenciatura e o curso tecnólogo em agroecologia, a gente tem uma especialização, né, na parte de gestão dos recursos ambientais do semiárido, também que faz parte do nosso escopo de cursos. Esses são os cursos regulares, né, são os cursos que todo ano a gente oferta vagas. Além desses cursos, a gente tem os cursos de extensão, né, que são cursos sazonais, que de tempos em tempos a gente oferta para a comunidade. Então, curso de numismática, um curso de inglês, um curso de espanhol específico aberto para curso de pedreiro, como a gente já ofertou. Esses são cursos sazonais que a gente oferta de tempos em tempos, tá? Então, esses são os cursos regulares que a gente tem na nossa instituição. Mostrando aqui um pouquinho do tamanho da instituição, né, em 2020 a gente teve quase 2.000 estudantes, né, então é importante a gente ter a noção do tamanho da estrutura do campus. A gente teve quase 2.000 estudantes, desses quase 2.000, 150 eram estudantes dos cursos, né, dos cursos à distância, no caso do curso de letras que a gente tem, ou seja, 1.827 pessoas, estudantes circulavam, né, no nosso campus aí, se estivéssemos de forma presencial, tá? Então é um bom volume aí de estudantes que a gente tem na nossa instituição. Aqui os nossos coordenadores, né, a gente tem aí, o IFPB, ele tem uma estrutura muito grande, uma estrutura considerável, então a gente tem, né, toda uma hierarquia, uma distribuição de tarefas distribuída, porque, como eu falei, são muitos estudantes, são muitos servidores, e a gente tem uma infraestrutura realmente grande e que precisa, né, ter toda essa rede de apoio em torno da instituição. Então, a gente tem aí os coordenadores, nós temos os coordenadores de curso, né, no caso, a professora Camila é a coordenadora do curso de edificações, o professor Anderson, coordenador do curso de geologia, o professor Lúcio é o coordenador do curso de informática, e a professora Lidiane é a coordenadora do curso de mineração. Então, esses 4 coordenadores, eles que vão mais interagir com vocês aí durante o período dos filhos de vocês conosco, né? Então, os coordenadores de curso, eles que fazem mais esse papel de interação, né? Entrar em contato com os pais, o que é que está acontecendo, teve algum problema. Então, são os coordenadores de curso que fazem esse contato. A gente tem o professor Luiz Carlos, que é o nosso coordenador de formação geral. A formação geral, ela abrange os professores, né, da disciplina de português, matemática, história, geografia. Então, o professor Luiz Carlos é o nosso coordenador da formação geral. A gente tem o professor Antônio Queiroz, que é o coordenador do curso de eletrônica, e Lidiane também é a coordenadora do curso de mineração subsequente, que está em processo de extinção. A gente tem nos cursos superiores a professora Jeane, que é a coordenadora do curso de agroecologia, e a professora Virna, que é a coordenadora do nosso polo, né, do curso de letras em Picuí, além do professor Francinaldo, que é o coordenador do curso de pós-graduação. Então, veja que a gente tem aí, né, uma função bem definida aí para cada coordenador, né, dentro da nossa instituição. Além dos coordenadores de curso, a gente tem algum problema? Vocês estão tá com algum problema? Eu vi aqui o pessoal no chat dizendo que está ruim. Está travado. Aqui está tranquilo, porém o YouTube ele não está rodando, Fernando. O YouTube está travado, né? O YouTube, assim, eu vou até desistir de fazer com o YouTube, porque o YouTube está tendo muito problema. Eu tenho tido muito problema com o YouTube. Mas aqui no Meet está normal. Hein, Alex? Tá normal, irmão. Aqui o pessoal que está travando, né, aí são os problemas da comunicação remota, né? Aí eu peço, desliga o microfone, desliga em câmera, tá? Aqui funciona de forma perfeita. A gente sabe que tem muita gente aí que tem problema de conexão com a internet, aí às vezes está bom para um, está ruim para outro, enfim. A gente vai superando esse momento aí de comunicação remota, né? Voltando aqui para os coordenadores. A gente tem, na nossa estrutura de ensino, a gente tem a coordenação de biblioteca, que é a Aline, coordenação de estágio, que é o professor Buriti, a coordenação de turno, né? A coordenação de turno ela é responsável pela questão da distribuição dos livros, né, que vocês receberam. Quando a gente for fazer a distribuição dos fardamentos, também a coordenação de turno que faz essa organização. E a coordenação de turno, ela também, né, ela organiza, né, o dia a dia ali do campus, né, do movimentação das salas, né, se os alunos estão bagunçando, enfim, faz todo aquele acompanhamento
dos estudantes no dia a dia, né? Como a gente está de forma remota, essa atividade está paralisada. A gente tem a nossa coordenação pedagógica, né, que é o Alex, que falou aí com vocês, tá? Onde a coordenação pedagógica ela vai dar um apoio, né, bem considerável em vários aspectos, né, e aos nossos estudantes. Então, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, que depois eu vou falar rapidamente, e é utilizada para dar apoio aos estudantes que a gente tem na nossa instituição. Além dessas coordenações, a gente tem a coordenação de controle acadêmico, que é a responsável pela parte de matrícula, a parte de registro, a parte de diário, enfim, toda a parte burocrática, né, que o estudante ele precisa passar para estar vinculado à nossa instituição, e é o Walter aí, que é o nosso coordenador de controle acadêmico. Então, só para vocês terem ideia aqui, né, das pessoas que compõem a nossa equipe, tá, para dar suporte e também vocês saberem quem procurar quando tiverem algum problema. Eu estou com um problema aí, eu mudei meu endereço, eu preciso atualizar meu endereço, então procuro o controle acadêmico, se não estiver conseguindo. Enfim, a gente tem cada pessoa, né, uma pessoa para cada coisa específica na instituição. Estou vendo aqui, o pessoal está bom. Estou vendo aqui o chat aqui do lado. Então vamos lá, vamos continuar. A gente tem, né, informações importantes que os pais precisam saber, né? Uma das mais importantes é justamente o nosso calendário, que a gente tem um calendário letivo 2021, e os horários das turmas, né? Como é que estão as aulas, né? Como é que está acontecendo, quais são as disciplinas que estão sendo ofertadas. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento. Esse calendário e esses horários, eles ficam, né, disponíveis lá no site do Campus Picuí, né, que é o www.ifpb.edu.br/Picuí. Tá? Então, lá vai ter um menu lateral, fica aqui à esquerda do site, onde tem calendário acadêmico e tem um horário acadêmico também dos estudantes, certo? Então, vamos seguir. Nosso calendário 2021. Nós iniciamos aqui dia 26 de abril, né? Tem gente aqui pedindo para entrar. Então, dia 26 de abril, a gente iniciou, né, o nosso calendário. Começamos aí o IFPB, o Campus Picuí, foi um dos primeiros do IFPB a retornar, né, a começar 2021. Alguns campos ainda nem começaram 2021. Picuí começou dia 26 de abril, né, apesar de todo o período de pandemia que a gente está vivendo, mas a gente conseguiu ainda, né, começar dentro do razoável aí, o período letivo de 2021, com todo o atraso que a gente teve em 2020. A gente vai ter uma parada aí entre um semestre e outro, né, a gente divide o ano em 2 semestres. No dia 25 de agosto, a gente está finalizando o segundo bimestre, o semestre 2021.1, e a gente tem um período de férias aí de 4 a 19 de setembro, onde os estudantes aí vão tirar aí 2 semanas, né, para descansar um pouquinho aí do semestre, e com certeza é puxado, né, para os estudantes durante esse período aí de pandemia, tá? Já é puxado normalmente, e com a pandemia, com certeza, é puxado mais ainda. Então, o nosso calendário ele tem uma previsão de encerramento dia 25 de janeiro de 2022. Tá? Então, 25 de janeiro de 2022 é a ideia que a gente encerre 2021, com a intenção de voltar já a 2022 em março de 2022. Ou seja, a gente vai tentar tirar aí, né, esse atraso ocasionado pela pandemia, e a ideia é que a gente já comece 2022 com um calendário, né, melhor e mais ajustado, para que a gente possa trabalhar dentro do próprio ano letivo. Tá? Então, a ideia é que a gente finalize o ano letivo dia 25 de janeiro de 2022. Esse calendário completo, como eu falei, ele está lá no portal do IFPB, está lá no site do IFPB, e vocês podem acessar e baixar o calendário. O calendário ele tem algumas datas que são extremamente importantes, né, que os estudantes devem saber e que os pais também devem acompanhar e saber. Tá? Então, por exemplo, período de matrícula. O estudante, ele, quando entra no instituto, quando ele entra no IFPB, a matrícula dele é toda aquela burocracia, que ele entrega documentação, enfim, precisa de muitos documentos, aquilo ali é tudo uma questão legal, que a gente é exigido a fazer essa solicitação. E essa matrícula dele no sistema ela é feita de forma automática, né? É analisada toda a documentação e o estudante é incluído no nosso sistema acadêmico, que é o SUAP. Quando o estudante ele termina o primeiro ano, que ele vai para o segundo ano, esse estudante ele precisa pedir a renovação de matrícula. Então, todo ano que o estudante estiver conosco, ele tem que renovar a matrícula. Se o estudante ele não renova a matrícula, ele perde o vínculo com a instituição. Então, todo ano, o estudante ele precisa renovar a matrícula. Esse processo de renovar a matrícula é simples.
né, o estudante ele acessa o SUAP, o nosso sistema acadêmico, ele vai clicar lá em 2 botões e ele já renova a matrícula. Então, é muito simples o processo de renovação de matrícula. Tá? Liberei mais um acesso aqui agora. Falo já sobre a questão da volta às aulas, tá? Falo já. Então, a gente tem essas datas aí, de matrículas, que são datas que a gente tem que ter em mente, né, quando for virar o ano letivo. Então, terminou o primeiro ano, né, vai terminar lá em janeiro. Quando é que vai ser a matrícula para 2022? Lembrando, a matrícula ela é toda online, né, mesmo que a gente volte para o presencial, a matrícula, o estudante ele acessa o sistema acadêmico e faz a renovação de matrícula com 2 cliques, tá? Ele renova a matrícula dele. Se ele não fizer a renovação, ele perde o vínculo, né, com a nossa instituição. Então, lá no calendário, a gente tem as datas que as notas, né, devem ser postadas, as datas limites, tem as datas das provas finais, né, os alunos que vão para a final. A gente tem os conselhos de classe, né, que fazem toda a análise do estudante, do caminhar do estudante nas disciplinas, né, onde a coordenação pedagógica faz esse acompanhamento. Inclusive, depois de cada conselho, dependendo da situação, os pais, né, são avisados, a gente entra em contato com os pais para dizer, o professor X citou esse aluno, dizendo que esse aluno está disperso, que ele não está conseguindo acompanhar, que ele não está frequentando as aulas. Então, a gente tem esse retorno a partir dos conselhos de classe e a gente entra em contato com os responsáveis pelos estudantes. Também no calendário a gente tem as datas de reunião, tá? De reunião de pais. Quem já tinha, né, analisado o calendário de 2021, a gente tinha essa reunião marcada para a semana passada. Né? Essa reunião ela estava agendada para quarta-feira passada, mas a gente não realizou semana passada porque o nosso processo seletivo, né, houve um atraso e a gente estava recebendo estudante. Até sexta-feira passada ainda tinha estudante que estava se matriculando. Então, a gente resolveu não fazer semana passada e deixar para essa semana, já que a gente já esgotou, já chamou todo mundo que tinha que chamar e, teoricamente, está todo mundo matriculado, todos os pais foram avisados essa semana, os pais dos primeiros anos. Então, a gente já fez a reunião com todo mundo, né, e evitou de fazer a reunião semana passada e depois chamar novos estudantes. Então, também o período de férias está lá no calendário 2021. E os eventos, né? Como a gente está de forma remota, os eventos que estão ocorrendo, né, são apenas a colação de grau, que é um evento obrigatório para os cursos superiores, né, e a certificação, que é para os cursos técnicos, que geralmente é um evento não obrigatório, a gente faz no presencial, né, para comemorar ali a finalização do curso, para receber os pais, enfim, é um momento que a gente faz um momento festivo. A gente não está realizando, porque é um evento não obrigatório, e a gente só vê muito sentido nesse evento, né, quando ele é realizado na forma presencial, né, onde a gente pode se reunir e comemorar a finalização dos estudantes. A gente tem programado para 2021 a realização de uma feira de ciências, né, um projeto aprovado pelo CNPq. A gente realizou em 2019 uma grande feira, uma feira a nível estadual, no campus Picuí. Mas a gente aprovou também agora para 2021, mas infelizmente a pandemia ainda está, né, gerando essa incerteza se a gente vai conseguir realizar esse ano ou só no próximo ano de 2022. Mas é um evento importante que a gente vem realizando aí, geralmente de 2 em 2 anos, no nosso campus, tá? Sobre os horários, a gente também disponibiliza o horário de todas as turmas, né? Hoje a gente tem 8 turmas do primeiro ano. Então, edificações, tem a turma G1 e G2, informática, G1 e G2, mineração, G1 e G2, geologia, G1 e G2. A gente tem 8 turmas do primeiro ano. As turmas geralmente têm 25 a 30 alunos. A gente trabalha com esse número aí por turma, né? Então a gente tem cerca de 200 alunos nos primeiros anos, tá? Então a gente vem trabalhando aí com esse quantitativo de estudantes nos primeiros anos. A gente tem estudantes aí das mais diversas cidades, né? A maior parte dos nossos estudantes não são de Picuí, né? São das cidades circunvizinhas. E a gente fez essa distribuição. Antes a gente tinha turmas de 40 estudantes. A gente resolveu diminuir a turma, porque a gente percebeu que a turma menor ficava melhor de se trabalhar, né? Gerava ali um funcionamento melhor, uma eficiência melhor com os estudantes e com os professores. Até a questão de trabalhar com os laboratórios. A gente tem muitos laboratórios no campus. E tem laboratórios que a limitação da quantidade de pessoas também influenciou nessa divisão. Então, a gente diminuiu a turma e aumentou a quantidade de pessoas chamadas para a instituição. Então, a gente tinha 40 vagas antes, hoje a gente tem 50, e a gente fez 2 turmas de 25. Aí, logicamente, tem os alunos que repetem de ano e terminam aparecendo a mais aí
nas turmas do primeiro ano. Então, a gente tem um horário de 2021 com todas as disciplinas ocorrendo de forma paralela, né? Isso aí já é uma metodologia que outras escolas estão realizando, né? A gente tem as atividades síncronas, que são aquelas atividades onde o professor está ali em tempo real, disponível, como essa reunião aqui agora, né? A gente está aqui em tempo real com vocês, à disposição, vocês podem interagir, eu posso já responder aqui ao vivo. E a gente tem as atividades assíncronas, né, que são aquelas atividades que o professor ele pode passar uma aula gravada, ele pode passar um material para o estudante fazer, enfim, a gente tem esses dois momentos. Em 2020, a gente não estava cobrando, né, a gente entendeu todo o momento da pandemia e a gente não estava cobrando a participação dos estudantes nas atividades síncronas, né. E aí a gente escutou muitas situações, porque o estudante está sem internet, o estudante está trabalhando, o estudante está fazendo isso, está fazendo aquilo, e a instituição ela fez muito, né? A nossa instituição ela faz muito para os estudantes. A gente tem vários editais, vários auxílios aí que beneficiaram os estudantes durante o período da pandemia, e a gente entendeu que essa não cobrança da participação dos estudantes ela não foi eficiente, não foi efetiva, porque muitos estudantes simplesmente não estavam participando porque não queriam participar desses momentos síncronos. Então, em 2021, né, a gente decidiu que os estudantes eles devem sim participar dessas aulas síncronas, né? Depois eu vou falar já dos horários. E essa participação é uma participação que vai ser registrada lá no diário do professor. O aluno apareceu hoje, o aluno faltou amanhã, enfim. E aqueles estudantes que não puderem participar dessas atividades, eles devem justificar com os coordenadores de curso. Tá? Então, os estudantes que não estiverem podendo, eu não estou podendo participar porque eu estou fazendo isso ou aquilo. O estudante ele vai entrar em contato com a coordenação do curso e ele vai abrir um processo. Né? No nosso sistema lá, a gente abre um processo para registrar essa informação e ficar lá armazenado e justificar a ausência desse estudante nas atividades síncronas. Tá? Então, a gente tem essa questão da cobrança para que o estudante participe desse momento síncrono. Aí outra questão, a gente não pede, por exemplo, a gente não obriga que o estudante ele vá abrir a câmera. Então, deixa eu voltar aqui, ó. A gente está aqui em reunião, né? Eu estou aqui em reunião com vocês estão vendo minha tela aí. Então, veja que aqui tem várias pessoas aqui na sala, né? Tem 101 pessoas. E essas 101 pessoas aqui, eu não estou vendo quem está e quem não está. Então, assim, a gente não tem cobrado, né, que liguem as câmeras, tá? O estudante ele deve participar, aí tem professor, cada professor com sua metodologia, ele vai ali, identificando se o aluno está presente ou não, tá? Mas a gente não está exigindo a abertura de câmera por parte de nenhum estudante, né? Mas que eles assistam às aulas de forma síncrona e que interajam, né, com o professor da disciplina. Então, é importante a gente fazer esse esclarecimento, tá? Então, já frisando aqui, os estudantes eles devem comunicar a coordenação do curso em caso de impedimento e, como eu falei, deve-se abrir um processo eletrônico. Né? A gente tem um sistema que abre processo para justificar. No caso dos primeiros anos, né, a grande maioria dos estudantes eles são menores de idade, né, e a gente, por força de lei, uma pessoa menor, né, ela não pode abrir um processo, né, na administração. Então, um estudante que ele é menor, ele não pode abrir um processo dentro da nossa instituição. Esse aluno, já que ele é menor, ele deve comunicar a coordenação do curso, e a coordenação do curso é quem vai abrir o processo para esse estudante, para justificar a ausência dele, tá, nesse momento. Aí vem alguns pontos importantes. Ano passado, a gente recebeu muita informação, o estudante está trabalhando, o estudante está fazendo isso, está ajudando a família e tal. Enfim, se algum estudante que for menor de idade, né, ele estiver trabalhando, tá, e comunicar à escola que o estudante não está assistindo aula porque está trabalhando, aí eu já aviso de antemão que a escola tem a obrigação de comunicar o conselho tutelar que o estudante ele não está assistindo aula porque ele está trabalhando. Tá? Existe o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que protege, né, as crianças e adolescentes, e eles devem sim estar estudando, tá, e não trabalhando. Então, assim, se alguém entrar com um processo para o instituto dizendo que o estudante ele não está acompanhando as aulas remotas porque está trabalhando, a gente tem que comunicar ao conselho tutelar, né, que
está acontecendo esse tipo de situação, certo? Então, só para deixar vocês informados. Deixa eu só ver aqui. Mano, posso fazer um adendo aí nessa questão? Pode falar, pode falar. Então, gente, sobre essa questão, né, da comunicação ao conselho, hoje, inclusive, a gente teve no CREAS aqui da cidade de Picuí, e no Conselho Tutelar, justamente, né, pegando as orientações necessárias para a gente fazer esses encaminhamentos, né, e assim, a gente, antes de fazer esse encaminhamento, a gente vai conversar com as famílias, vai ligar, vai fazer visitas, para verificar essas situações, para saber se os estudantes realmente estão trabalhando, não estão, como é que é isso, o horário, né? Eles passam algumas informações para a gente, e aí a gente vai verificar, e depois sim, a gente vai notificar os conselhos de cada cidade, onde os nossos estudantes estão morando, residindo, né? E aí, necessariamente, também os CREAS, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, porque é garantido, como o professor Hermano disse, né, é garantido de lei o direito à educação. Então, a gente precisa, né, como ele mesmo falou, por força de lei, fazer essas comunicações para garantir que os estudantes tenham o direito de estudar em seus horários, né, porque se os mesmos estivessem em atividades presenciais, eles não estariam agora trabalhando, por exemplo, né? E, às vezes, por falta de um entendimento, de um conhecimento, esses estudantes acabam se colocando nessa situação, e a gente vai conversar, vai dialogar e vai tentar explicar, né, para vocês aí, as pessoas que passem essas situações, a gravidade né, dessa situação. Certinho? Qualquer coisa, a gente está por aqui. Beleza, Alex. Estou só olhando aqui. O YouTube, realmente, o pessoal que está no YouTube lá tá sofrendo, né? Infelizmente. Está travando muito lá. Então, vamos seguir aqui. Os horários, como eu falei, a gente tem as atividades síncronas e tem as atividades assíncronas, tá? Aqui é um exemplo de uma turma, né? O segundo de Geologia, turma G1, né? Como eu falei, cada curso tem G1 e G2. Qual foi a metodologia que a gente resolveu fazer para 2021? No presencial, a gente tem aulas de 50 minutos, né? O professor ele tem 50 minutos ali no presencial para cada aula. Então, uma disciplina que tem 2 aulas por semana, o professor tem 1h40 com os estudantes. Então, a gente pegou o seguinte, a gente pegou cada aula, né, no remoto, a gente transformou em meia hora. Então, se o professor ele tem 2 aulas por semana, ele tem até 1 hora de atividade síncrona com os estudantes. Então, a gente vê aqui ó, que o horário ele tá dividido de meia e meia hora. Então, por exemplo, as aulas estão começando às 8 horas. Por exemplo, a professora Alexandra aqui de matemática. Ela tem 2 aulas por semana. Então, ela tem de 8 até as 9 para fazer atividade síncrona com os estudantes. Ela pode usar até 1 hora com atividades síncronas com os estudantes. Você já está ali em tempo real interagindo com os estudantes, certo? Do mesmo jeito aqui, essa disciplina, por exemplo, de História. A gente tem aqui começando às 9 horas. A gente informou para os estudantes que quando der 9h30 até 9h50, a gente tem um intervalo aí de 20 minutos. Né? Então, essa disciplina ela vai até 10h20. Ela começa às 9 vai até 10h20. E a última disciplina começa às 10h20 e vai, logicamente, até 11h20. Então, veja, o horário da manhã ele vai de 8 da manhã até 11h20. E desse intervalo aí tem meia hora, que é de 9h30 a 9h50. Então, a gente está com esses horários aqui, que são os horários síncronos, ou seja, o estudante ele está ali interagindo com o professor em tempo real, né, para tirar dúvida, fazer um exercício, enfim, uma explicação que o estudante pode aproveitar aquele momento. Tá? Então, todas as turmas têm esse horário. Algumas turmas têm horários à tarde, aí vai depender do curso, né? Tem curso que tem esse horário à tarde, tem curso que não tem horário à tarde, aí depende da matriz curricular do curso. Deixa eu só abrir aqui o chat. Deixa eu ver o que o Samuel colocou. Essa lógica de Samuel. Samuel falou um intervalo de 5. Enfim, a gente pode pensar isso no futuro, né, Samuel? Pode ser. A gente tem que colocar um intervalo entre uma aula e outra, né? Um intervalo de 5 minutos entre uma aula e outra. Mas, enfim, a gente colocou esses 20 minutos porque dá tempo, né, da pessoa descansar, tomar um café, ir no banheiro, enfim.
é um tempo aí que dá para fazer um intervalo considerável, tá? Então, a gente tem esses horários, cada turma tem um horário desse, tá? E vocês têm acesso a esses horários no portal do campus Picuí. Como a gente sabe, né? A gente está num processo de pandemia, a gente está vivendo essa pandemia, todas as nossas atividades elas estão de forma remota. No IFPB, a gente chama isso de ANP, né? Que são atividades de ensino não presenciais. Né? Uma sigla aqui para atividades remotas. Todas essas atividades, né? Elas utilizam várias ferramentas. A gente tem o Google Classroom, que os estudantes têm acesso ao material. A gente tem, né, o próprio Google Meet, que é esse que a gente está utilizando. Enfim, todo esse processo de ambientação, ele foi feito com as coordenações de curso. Cada coordenação de curso reuniu os seus estudantes e fez esse processo de ambientação. A gente tem vários tutoriais disponíveis para os estudantes que têm dificuldade, lá no Instagram, no próprio canal do campus, no YouTube. Né? A gente tem nos grupos que a gente utiliza no WhatsApp também para comunicação. A gente tem manuais aí, tutoriais para facilitar a vida dos estudantes. A gente tem acompanhado essas atividades com formulários eletrônicos para saber o que é que os alunos estão achando das atividades. Então, por exemplo, Samuel deu uma sugestão aí, ele poderia, né, dar essa sugestão lá, nessas avaliações, para que a gente possa, né, levar para o restante da comunidade e, quem sabe, aprovar e colocar isso no futuro. Esse slide a gente sempre disponibiliza no final os slides e a gravação para quem não acompanhou, tá? Aqueles. Então, a gente faz esse acompanhamento através de um formulário eletrônico. Os estudantes também, quando entram na nossa instituição, lá no nosso sistema acadêmico, eles preenchem um questionário socioeconômico. Então, eles vão dizer, tem computador em casa, não tem computador, tem internet, não tem internet, tem celular, enfim, quantas pessoas moram com ele, tem várias informações que são preenchidas aqui nesse questionário socioeconômico, que também ajuda a instituição a se planejar, por exemplo, no lançamento de um edital de auxílio, tá? Então, a gente faz todo esse acompanhamento com esses questionários socioeconômicos e também com essas avaliações que a gente via por formulário eletrônico. Além disso, a gente tem a figura do representante de turma. Todas as turmas têm um representante de turma, né, uma liderança ali estudantil, e a gente utiliza também para nos apoiar. Então, por exemplo, é o representante que chega para a direção, para o coordenador do curso e vai dizer, a gente está percebendo que o aluno fulano de tal, ele está faltando, ele não está acompanhando as aulas. Então, isso aí já é uma ajuda que a gente já pode tentar intervir, né, e tentar descobrir o que é que está acontecendo com aquele estudante. É o representante de turma que vem tirar dúvidas, geralmente com a coordenação, com a direção, e repassa para os colegas. Então, a gente tem essa figura que é uma figura importante na nossa instituição, que são os representantes de turma. Aí a gente tem todo o acompanhamento pedagógico aí, com a nossa coordenação pedagógica, que, como eu falei, a gente tem inúmeros, né, profissionais que dão suporte ao funcionamento da nossa instituição. Né? Eu vou até citar um pouco mais na frente. Deixa eu ver aqui, essas avaliações. Isso, elas são avaliações, são feitas pelo Google Forms. Geralmente a gente disponibiliza o link ou no grupo dos representantes, ou lá no Instagram, enfim. Geralmente a gente sempre publica no Instagram, né, dizendo, está aberta a avaliação. Aí os estudantes vão lá, né, e acessam esses formulários. Estamos realizando, né, desde semana passada, a distribuição dos livros didáticos. Né, a gente teve aí um tempo curto. Esses livros, né, eles são reutilizáveis, né, então estavam com os estudantes de 2020. A gente teve que ir buscar nas cidades, né, a gente fez todo um trabalho logístico aí, de esperar acabar o ano letivo de 2020, fazer uma organização e visitar várias cidades para fazer o recolhimento desses livros, enfim, fazer toda a organização, higienização, para promover a redistribuição desse livro. Então, desde semana passada, que a gente tem distribuído, né, no caso dos estudantes dos primeiros anos, né, a gente está entregando a eles a mochila, né, eles estão recebendo essa mochila, dentro da mochila os livros didáticos, lembrando que esses livros eles são reutilizáveis, né, então os livros não ficam com os estudantes. A gente entregou o caderno da instituição, um kit de higiene bucal, uma caneca, enfim, uma garrafinha e um estojo com os lápis. Boa noite. Alô, Oi. boa noite. Eu me chamo Alessandra, sou mãe de Viviane Palheta Henriques. Eu gostaria de saber como é que fica os materiais para os alunos que entraram agora, Tá, os materiais didáticos. os alunos que chegaram até sexta-feira,
foram cerca de 8 estudantes, né, que a gente recebeu ainda na sexta-feira. A gente está organizando e vai fazer a distribuição, provavelmente daqui para a semana que vem a gente está entregando, tá? Mas nem se preocupe que vocês vão receber também. Como eu falei, a gente está indo até as cidades, né? Então, tudo isso dificulta um pouco o trabalho. Tem gente que está em Barra de Santa Rosa, tem gente que está em Nova Floresta, em Pedra Lavada, em Nova Palmeira, enfim. A gente tem que fazer essa organização para fazer a entrega aos estudantes. Então, isso dificulta um pouco mais. Se todo mundo tivesse em Picuí, né, seria bem mais fácil essa logística. Mas como a gente não tá com todo mundo em Picuí, então isso dificulta um pouco. Enfim, a gente fez tem pessoal de Damião também. Isso, eu lembro, tem alguém que entrou agora de Damião, isso. Deixa eu ver aqui. Tem um grande problema. Veja só, Ruth. Eu não sei qual. É em Frei Martinho, que estão com problema de acesso à internet? Não, acho que o Frei Martinho, irmã, é a questão dos livros. Ah, tá. A gente não entregou ainda lá. É porque teve um problema na cidade, em Frei Martinho, né? A prefeitura proibiu, né, que a gente fizesse essa distribuição. Porque tem um decreto lá, né? Por causa do aumento, né, dos casos em Frei Martinho, né? Veja só, eu vou falar sobre isso na parte dos editais, aí eu vou falar sobre essa questão do acesso à internet, né, que a instituição ela procura também ajudar os estudantes que estão sem acesso à internet. Né? Já eu falo sobre isso. Então, sobre o material, a gente tem feito essa entrega aí desde semana passada, né? Então, os estudantes dos primeiros anos receberam esse kit, né? E aqueles que chegaram, logicamente, até sexta-feira passada ainda vão receber, né? A gente está organizando para fazer essa entrega. Além dos livros didáticos, então a gente entregou, né, todo esse material aí que está na foto, a gente tem um fardamento. O fardamento a gente não entregou. A gente tem todo o fardamento, mas como a gente está com atividades remotas, não faz sentido a gente entregar o fardamento. Né? Os estudantes eles não estão com câmeras ligadas, né? Eles não são obrigados a usar a farda, né? E não faria sentido a gente entregar esse fardamento agora, enquanto as atividades remotas estão acontecendo. Então, o fardamento a gente tem, né? O estudante ele recebe geralmente esse kit, né? A farda, uma calça, um tênis, a camisa de educação física e um short da educação física. Então, geralmente, o estudante ele vai receber esse kit aí, tá? Para estar conosco. Do mesmo jeito que ele recebe esse kit, né? Ele vai ter a obrigação de frequentar a instituição utilizando o fardamento, tá? Os estudantes dos cursos integrados, eles precisam ir para a instituição utilizando farda, o tênis, porque muitos vão para o laboratório, então dentro do laboratório não pode usar sandália, enfim, nada aberto, tem que estar realmente com o fardamento e com o sapato, né, com o tênis, utilizando dentro da instituição. Então, eles vão receber quando a gente retornar às atividades presenciais. Tá? A gente já tem tudinho, está tudo separado, mas só vamos entregar quando eles retornarem. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Jesuína está reclamando aí, não sei se é a internet de Jesuína ou os outros estão travando. Vou seguir. Pronto, vamos para a parte dos editais, né? Que eu vou até responder agora a pergunta lá da Ruth. Não sei se é Ruth mesmo ou se ela está com o e-mail da filha, enfim. A instituição, né, o IFPB, ele tem um programa muito forte de assistência estudantil. Né? Os institutos federais como um todo têm um programa de assistência estudantil extremamente importante e que ajuda bastante, né, no andamento dos estudantes dentro dos cursos. Então, em 2020, a gente lançou vários editais. Eu sempre falo aos estudantes que a palavra que eles mais vão escutar dentro da nossa instituição é a questão do edital. Então, o que é um edital? Né? Para quem não sabe o que é um edital é um documento que vai ditar as regras. Né? Então, por exemplo, eu tenho um edital de cestas básicas. Por que eu vou ter um edital de cestas básicas, irmão? Porque eu não tenho cesta básica para todo mundo. Eu queria ter ali cesta básica para os 2.000 alunos que a gente tem, mas eu não tenho. Então, se eu não tenho cesta básica para todo mundo, eu tenho que fazer um documento
e estabelecer regras para ver quem é prioridade para receber aquela cesta básica, ou seja, qual é aquele aluno que tem mais necessidade para receber uma cesta básica. Então, por isso que a gente sempre está falando em editais. Tá? Então, os editais, eles vêm porque a gente tem essa limitação, a gente não tem como atender todos, e a gente precisa dizer quais são as regras, o que é que precisa o estudante, né, ter ou ser, para que ele possa ter acesso àquela assistência estudantil. Então, em 2020, a gente entregou aí quase 1.000 cestas básicas. Tá? A gente teve o auxílio permanência, que é um auxílio que o estudante recebe ali todo mês. Então, a gente teve 110 auxílios de R$ 200 por mês, 290 vagas de R$ 130 por mês e 105 vagas de R$ 70 por mês. Então, veja, a gente não conseguiu atender todos os estudantes da instituição, né? Mas a gente lançou um edital e aqueles estudantes que têm a maior necessidade, eles concorreram. Se eles entregaram toda a documentação lá, ok, eles foram contemplados e receberam esse auxílio que a gente chama hoje de auxílio permanência, tá? A gente teve outro auxílio, que aí a resposta em relação ao que Ruth falou. Aldimar, pronto. Então, Aldimar aí, que é a mãe de Ruth. A gente teve em 2020 um edital de inclusão digital, onde a gente pagou a internet dos estudantes. Né? A gente lançou um edital, teve um valor, se não me engano foi R$60, e os estudantes receberam esses R$60 para pagar um provedor de internet, ou enfim, alguma coisa que pudesse ele acessar a internet de casa. Além desse edital de inclusão digital, foram 160 alunos contemplados, a gente também teve, né, um dos chips, ou seja, alguns estudantes receberam chips da Claro e da Vivo, se eu não estou enganado, para poder acessar a internet utilizando um chip de internet, né, da Claro ou da Vivo. Então, veja que a instituição ela promoveu aí várias formas para tentar fazer a inclusão dos estudantes. Então, no caso aí que a Aldimar está falando, que é a mãe de Ruth, né, então, provavelmente a gente vai lançar um novo edital aqui em 2021, para que os estudantes que estejam com dificuldade, né, de acesso à internet em casa possam concorrer e contratar um serviço de internet, no caso aí em Damião. Né? Acredito que Damião deve ter, né, um provedor de internet ou Damião tá ruim aí. Geralmente as cidades têm, né? Geralmente as cidades têm os provedores. Além desses editais, a gente teve um edital, na verdade foram 2, de aquisição de equipamento. Veja como a nossa instituição é forte, né, e ajuda os estudantes. A gente contemplou 132 pessoas com equipamentos, ou seja, o estudante que nem tinha internet, ele nem tinha equipamento. Então, 18 estudantes receberam, né, tablets e 114 estudantes receberam notebooks no valor de R$ 1.500. O estudante ele recebeu o valor, ele comprou o produto, logicamente, você tem que comprovar a compra com nota fiscal, tem toda uma regra que precisa ser seguida, está tudo escrito no edital. A gente tem que saber e tem que ler o edital. Toda vez que um edital sai, ele tem várias regras, a gente está lidando com dinheiro público, né? O dinheiro não é de Hermano, o dinheiro não é do Campus Picuí, o dinheiro é público e a gente tem que zelar e tem que trabalhar da forma legal, né? Qualquer coisa feita de forma equivocada, né? Aí cada um vai arcar com as consequências. Então, a gente precisa, né, trabalhar de forma transparente e seguindo regras, né? Infelizmente, a gente sabe que tem gente, por exemplo, que recebe, né, um auxílio de forma indevida. Então, se uma pessoa receber um auxílio de forma indevida, essa pessoa, se a gente tiver ciência, essa pessoa ela vai ser comunicada e ela vai ser intimada ali a devolver aquele dinheiro que ela recebeu de forma irregular, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está lidando aqui com dinheiro público. Além desses editais, a gente teve o edital de monitoria, que aí já é para os alunos que estão no segundo ano, que já pagaram alguma disciplina, né? E eles têm, por exemplo, a capacidade de ser monitor da disciplina, ou seja, ajudar os estudantes que estão cursando aquela disciplina. Então, a gente também ofertou isso no ano passado, e a gente teve esses editais aí que beneficiaram nossos estudantes em 2020. A gente depende, né? O Instituto ele depende, é um órgão federal, e a gente depende da aprovação do orçamento federal para a gente lançar os editais 2021. O orçamento 2021, para quem acompanha aí a política nacional, ele foi aprovado recentemente, né? O governo
é de promover um corte, né, na educação, né, mais um corte, a gente está vindo aí, todo ano a gente está recebendo um corte. E o que é que significa esse corte, irmão? É que o que a gente ofertou aqui de vaga o ano passado, em 2021, provavelmente a gente vai ofertar menos vagas ainda. Tá? Então, todo ano a gente tem sofrido aí cortes e tudo indica que em 2021, por exemplo, eu tive aqui 500 contemplados em 2020. Provavelmente em 2021 eu não vou ter os 500, eu vou ter 400, 400 e pouco. Né? A gente está recebendo ainda a distribuição desse orçamento e quando a gente receber esse valor certinho, bonitinho, é que a gente pode publicar o edital. Então a gente espera ainda dentro desse mês de maio que a gente comece a divulgar esses editais aqui, tá? Para que os estudantes possam concorrer e ser beneficiados aí com assistência estudantil, tá? Então, tem alguma dúvida, pessoal, sobre os editais? Eu não sei se Alex quer falar alguma coisa, ou se Natália está aí, enfim. Posso comentar, né, que a gente lançou o primeiro edital agora no início das aulas, que é justamente para os alunos terem o IVS, né, que é o Índice de Vulnerabilidade Social, né? Esse edital, o aluno não concorre a nenhum tipo de bolsa, e sim ele consegue, através desse edital, uma pontuação para participar de novos editais, né? E, assim, o edital do PENAI, né, que é o programa de permanência, que são essas bolsas 200, 130, 70 reais, ele é feito em cima dessa pontuação, para que o aluno não precise colocar a documentação toda vez no edital, já que são muitos documentos e a possibilidade de erro dessa documentação é muito grande, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela entendeu que fazendo essa pontuação única, o aluno, inclusive, pode concorrer com essa mesma pontuação por 2 anos. Né? Mas aí o resto dos editais são lançados. Ano passado a gente lançou, como a irmã já falou, inclusão digital e aquisição de equipamentos sem a necessidade do IVS. Os alunos concorreram já colocando uma nova documentação novamente, porque muitos não conseguiram participar do IVS do início do ano. Beleza. O IVS ele é uma exigência, né? A gente tem que fazer, que é esse índice de vulnerabilidade social. E os estudantes precisam fazer o IVS para que a gente possa, né, saber a situação do estudante, né, para que ele possa concorrer a esses editais, né? A gente provavelmente tem no segundo semestre, né, Alex? Estou trabalhando outra coisa aqui, acabei não escutando o que tu falou. Sim. A gente lança o IVS 2 vezes ao ano e ele tem validade de 2 anos. Né? Essa nota ela fica válida no sistema do aluno por 2 anos. E aí, todo edital que ele quiser concorrer, ele pode concorrer só com essa nota, ao invés de ficar postando toda a documentação novamente, né? Teve um pai aí que levantou a mão, irmão, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Não, tem Rubênia com a mão levantada aqui e Lúcio. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lúcio, eu sou coordenador de informática. E só com relação ao que a Hernando falou aí, que a Alex falou, com relação a esses auxílios, é bom lembrar para vocês que todos esses auxílios que vocês pegam, né, não só para aquisição de equipamentos, mas também, por exemplo, às vezes de óculos, viagem que o aluno faz pela instituição, quando ele está terminando o curso, ele tem que comprovar que tudo fica arquivado lá no setor financeiro. Então, dessa forma, na hora que o aluno está pedindo a documentação, aí vai ser checada toda a vida financeira do aluno na instituição. E se ele estiver devendo alguma coisa que ele não comprovou, por exemplo, ele comprou, recebeu dinheiro com a viagem, não fez, então o diploma dele fica amarrado a isso e a devolução do benefício que ele recebeu. Então, eu estou avisando a todos presentes que toda vez que o filho de vocês receber um benefício ou alguma coisa, vocês guardem os comprovantes, além de entregar, né, vocês estão competentes, é bom guardar e armazenar, porque se no final, na conclusão de vocês, for pedir essa documentação, vocês têm isso para comprovar, certo? Então, era só isso que eu queria alertar a todos. Obrigado. Só repetindo, que Naya, né? Acho que é Naya.
falou que não entendeu. O IVS é o Índice de Vulnerabilidade Social. É como se o aluno ele preenchesse um questionário socioeconômico, onde ele vai dizer como é que está a situação financeira dele. Eu moro numa casa com 15 pessoas, a gente recebe R$ 200, enfim, traça todo o perfil socioeconômico do estudante, né? Então, o IVS ele vai traçar esse perfil do estudante e ele vai gerar lá uma pontuação. Então, esse estudante ele tem uma pontuação X. Por quê? Porque no momento que ele for concorrer com outro, então a gente vai avaliar aqui o IVS. Esse estudante aqui ele tem uma dificuldade financeira, né, muito pior do que esse outro estudante. Então, quem vai receber, logicamente, é esse aqui, que está numa situação de vulnerabilidade maior. Então, o IVS ele serve para fazer esse cálculo aí da vulnerabilidade social, tá? Então, é por isso que a gente precisa ter para que o estudante ele possa concorrer na assistência estudantil. Tá? É um ponto importante. Como o Alex falou, né, acontece todo semestre, a gente abre o IVS. O IVS, depois que o aluno faz, ele vale por 2 anos, mas, por exemplo, se a situação do aluno mudou, a situação financeira piorou, perdeu o emprego, enfim, ou então o contrário, né, conseguiu um emprego, melhorou a situação, ele vai lá e atualiza o índice de vulnerabilidade dele, né, que já vai gerar uma pontuação diferente daquilo que ele tinha anteriormente, tá? São várias coisas que são analisadas, tá, Ruth? Eu não posso precisar aqui, até porque isso é mais com Natália, que é a nossa assistente social, que aí ela pode dizer aí o que é que cada coisa é pontuada, mas são vários itens aí que são levados em consideração. No próprio edital, hermano, tem uma tabela dizendo tudo o que é pontuado, gente. Isso. Foi o edital 12 de 2021 que saiu, e logo no início do edital tem uma tabela dizendo quando o aluno pontua e qual é o peso de cada pontuação. Se tem Bolsa Família, se não tem, se mora na zona rural, zona urbana, quantas pessoas de casa, quantas pessoas trabalham, renda, tudo isso conta, entre outras questões. Lá no edital tem tudo explicadinho. Não falta nada nele lá, ele é bem completo nesse aspecto. Isso mesmo, Alex. Então, veja que a gente está só aguardando a questão do fechamento do orçamento para que a gente lance os editais de 2021. Como eu falei, né? A gente depende do orçamento federal, orçamento público federal. Ele foi aprovado recentemente. A gente está esperando a distribuição dentro da instituição para que a gente possa, por exemplo, eu vou lançar o edital de auxílio permanência agora com 200 vagas, com 400 vagas. Tudo depende do valor do dinheiro que a gente tem disponível para colocar, tá? Então, a gente está só esperando isso e espera lançar esses editais ainda no mês de maio. A gente, né, não tá no presencial, a gente está no ensino remoto, mas quando a gente tiver o retorno aí para as atividades presenciais, né, os estudantes que participam das disciplinas de educação física, eles precisam, né, estar com os exames médicos para que eles possam participar das aulas de educação física. Né? Aí, então, a instituição ela vai pedir lá hemograma, glicemia, né, o ASO, o eletrocardiograma, o raio-x do tórax. Então, esses exames eles são necessários para os estudantes cursarem a disciplina de educação física quando a gente tiver o retorno das atividades presenciais. Então, já é bom a gente ter ciência disso, né, que quando tiver a sinalização de retorno, né, aqueles estudantes que não fizeram os exames, eles devem fazer esses exames para apresentar, senão eles não vão poder participar das atividades de educação física, tá? Outra coisa importante que a nossa instituição ela preza, né, mais uma vez, a gente está no remoto, mas a gente tem, né, a esperança de ter um retorno breve. Então, toda atividade que a nossa instituição, né, quando a gente tiver com retorno presencial, os alunos eles só saem da nossa instituição com autorização dos pais. Tá? Então, a gente vai fazer uma viagem, vai fazer uma visita técnica, enfim. O aluno ele só vai se tiver lá uma autorização dos pais, um documento assinado dizendo que autoriza sair da nossa instituição. Tá? Então, é importante vocês terem ciência, porque se o aluno ele não tem essa autorização, a gente não leva. Né? A gente, por exemplo, a gente tem os nossos ônibus, nossos micro-ônibus, que a gente utiliza para fazer transporte dos estudantes, e se não tiver essa autorização, a gente não pode sair com esses estudantes do campus. Já falei, né, lá no começo sobre a questão dos processos de justificativa de falta. Né, os alunos que não puderem acompanhar, eles devem protocolar com a coordenação do curso essa justificativa de falta. Aqui a nossa equipe interdisciplinar, que está lá na coordenação pedagógica. Né, então, a gente tem assistente social, tem Alex, que é o nosso psicólogo, coordenador e psicólogo. A gente tem as pedagogas, né, tem
Carmen, tem Camila e tem Madele, a gente tem Daiane, que é a nossa nutricionista, tem a gente tem um médico no campus, né, não está todo dia, mas enfim, atende a nossa instituição ali semanalmente. A gente também tem uma técnica de enfermagem, a gente tem um odontólogo, né, tem os professores de educação física, tem professor de artes e tem também a nossa equipe aí que trabalha, né, com os tradutores, que são os tradutores e intérpretes de Libras. Então, veja que a gente tem uma equipe interdisciplinar que é utilizada para fazer todo o apoio aos nossos estudantes, tá? Então, veja que os filhos de vocês têm toda essa equipe aqui que está à disposição para apoiar, né, em alguma situação específica, né, que eles precisem, tá? Então, a gente tem esses profissionais aí à disposição da instituição. A nossa instituição, como eu falei, é uma instituição muito grande, tem muita norma, tem muito documento, né, tem muita coisa, tem muita burocracia também, né? Por quê? Porque a legislação, né, ela cobra muita coisa das instituições. E uma instituição federal, mais ainda, né? Então, a gente tem os nossos regimentos, ou seja, o que é que o estudante ele tem direito, o que é que o estudante ele tem obrigação, né, tem dever, né, de fazer dentro da nossa instituição. Então, a gente tem um regimento didático, a gente tem um regimento disciplinar. Então, por exemplo, o comportamento dos estudantes, tanto numa sala de aula presencial como numa sala de aula virtual, a gente tem um documento chamado de regimento disciplinar, que o estudante, dependendo do que ele fizer, tanto numa sala presencial como numa sala virtual, ele pode sim sofrer consequências, como advertência, né? Ele pode, enfim, ser afastado da instituição e ser até expulso, né? Perder a matrícula dele conosco, dependendo da situação, né, que chegue aquele estudante. Enfim, então a gente tem vários documentos que normatizam isso, e é importante a gente ter conhecimento. Então, o aluno ele bagunçou, enfim, né, fez algum tipo de coisa que não deveria ter feito numa sala de aula, mesmo que de forma virtual. Esse aluno ele vai ser advertido, dependendo da situação. Se ele for um reincidente, aí a gente já vai suspender esse aluno, entra em contato com os pais, e dependendo da situação, né, esse estudante ele pode chegar a ser desligado da instituição. Então, a gente tem esses documentos, tem os documentos que vão reger o conselho de classe, os núcleos de aprendizagem, as progressões parciais, que são aqueles estudantes que, por acaso, perderam alguma disciplina e eles avançaram o próximo ano, mas ficaram dependendo alguma disciplina no passado, tá? A gente tem também os planos pedagógicos do curso, que é o chamado PPC, está lá no site do IFPB. Então, lá eu consigo visualizar, meu filho está estudando edificações, então eu já visualizo, edificações são 3 anos. No primeiro ano ele vai ver essas disciplinas, no segundo ano ele vai ver essas outras disciplinas. Isso é o PPC, é o plano pedagógico do curso, e tem a matriz curricular que vai dizer qual disciplina o estudante vai ver em cada ano. Tá? Isso está tudo lá no portal do IFPB também. Então é importante também a gente saber. Por exemplo, a gente lançou agora, recentemente, um edital de bolsas, né, 6 bolsas aí, no valor de R$400, para os estudantes que estão cursando a disciplina de empreendedorismo. E essa disciplina de empreendedorismo, ela é no 3º ano. Então, ou seja, o estudante ele já vai saber que ali no 3º ano ele pode ter uma oportunidade de ganhar uma bolsa ali no IF mais empreendedor, né? Então, ele já sabe que vai ver aquela disciplina só no 3º ano. No 2º ano eu vou ver a disciplina de metodologia científica. Então, é importante também ter conhecimento dessa matriz curricular. Sobre os editais de auxílio, também é importante a gente fazer a leitura e fazer a leitura detalhada. Como eu falei, a gente está tratando aqui de dinheiro público, né? E é importante a gente ter alguns entendimentos. Então, por exemplo, se um aluno ele foi contemplado com um auxílio inclusão digital, ou seja, a instituição está pagando a internet daquele estudante. Se o estudante ele recebeu um equipamento, o estudante recebeu um notebook da instituição para assistir às aulas, e aquele estudante ele está recebendo o auxílio internet, ele está recebendo o equipamento, ele não está assistindo às aulas, aí veja, no edital lá é muito claro. Se o estudante está fazendo um uso indevido, ou seja, ele está recebendo aquilo ali para assistir a aula, e ele não está assistindo a aula, ele vai ter que devolver o dinheiro, não para o IFPB, mas, né, para a União, através de uma GRU, né, que é o Guia de Recolhimento da União, e aquele estudante ele vai ficar com uma dívida, né, com a União, e ele vai ter que entregar. E você, quando está com dívida com a União, você não recebe Bolsa Família, né, você não recebe nenhum tipo de auxílio do governo, porque você está com dívida
com o governo federal. Então, é muito sério a gente concorrer nos editais, só se realmente a gente precisar, e outra, se a gente for realmente utilizar para aquele fim. Se for receber um benefício e a finalidade dele for desviada, pode ter problema sim, tá? E ter que devolver esse bem ou esse recurso, né, que foi recebido de forma indevida. Como a gente vê, por exemplo, né, com esses auxílios que o governo faz aí, por exemplo, agora, né, o auxílio emergencial, teve muita gente que recebeu de forma indevida e agora está tendo que devolver, né? Ou devolve ou não consegue fazer mais nada na vida porque você fica com o nome, né, restrito lá no governo federal, tá? Então é importante que a gente tenha ciência desses pontos. Vou encerrar aqui a apresentação e aí eu vou abrir o espaço, né, e já vou falar aqui do ponto que geralmente todo mundo pergunta, que é sobre o retorno, né, presencial. Até agora a gente não tem, né, uma data definida, não tem nada certo, né, o IFPB, como outras redes municipais e a rede estadual, né, estão também com ensino remoto. Algumas escolas particulares voltaram, outras que voltaram já desistiram, voltaram para o remoto. Enfim, a gente está num cenário bastante desafiador e a instituição ela tem se preocupado bastante, né, com uma coisa que a gente tem de mais importante, que é a vida. Né? Então, a instituição ela se preocupa com a vida. Hoje a gente está... O primeiro plano é a vida. Então, a gente tem que se preocupar com a vida, tanto dos servidores como dos estudantes, para ter um retorno seguro. Né? A gente já viu aqui várias escolas que retornaram e começou uma disseminação do vírus e tiveram que suspender suas aulas. Então, a gente segue caminhando, né? Começa a ter uma luz no túnel aqui, por exemplo, em João Pessoa. Né? Já foi anunciado que provavelmente esse final de semana se inicia a vacinação dos profissionais da educação. Né? Então, isso já é um caminho que a gente começa a vislumbrar em um retorno, ainda sem data, mas começa a vislumbrar, porque a gente começa a perceber que a vacina realmente está chegando. E a vacina é a única solução que a gente tem para ter um retorno seguro. Né? Se a gente for analisar, se vocês olharem os números, né, da pandemia, quase 10% da população do país e até das cidades, né, se contaminaram com esse vírus. E desses 10%, né, a taxa de letalidade deles gira em torno de 5%. Então, se a gente for imaginar isso, né, quem é que vai querer escolher quem é que vai morrer? Né? Ninguém quer fazer essa escolha. Então, a gente está preservando vidas. Então, uma coisa matemática, uma coisa estatística que, se tiver um retorno, e esse retorno for um retorno maciço, sem os devidos cuidados, sem a devida segurança, a gente vai ter, sim, pessoas perdendo suas vidas. Né? A gente já teve, né, pai e servidor, a gente teve um servidor que perdeu o filho, a gente já teve aluno que perdeu mãe, enfim, a gente está vivendo essa pandemia com muitas perdas, né, e a gente não quer aumentar, né, essa quantidade de perdas. Né? Qualquer vida perdida já é muito sentida, né, e a gente aumentar o potencial, colocando todo mundo junto, numa sala de aula, né, num ambiente escolar, é porque a gente está querendo, né, aumentar aí essa estatística negativa que a gente tem. Quem já frequentou escola sabe que dentro de uma escola, né, essa questão de distanciamento social não funciona muito bem. Né? O ritmo da escola é diferente. Né? Os estudantes eles estão ali para se abraçar, enfim, para conversar, trocar conversa. Enfim, a gente tem um ambiente que não vai ser fácil. Por exemplo, se a gente retornasse hoje, não é fácil você controlar uma escola, né? Principalmente com a quantidade de estudantes que a gente tem e principalmente sabendo que a gente recebe estudantes de vários municípios. Então, vamos supor que Picuí quisesse voltar amanhã. O campus Picuí volta amanhã. A gente não depende só da gente, a gente depende de todos os municípios circunvizinhos. Então, por exemplo, eu recebo alunos de Nova Floresta, então a prefeitura de Nova Floresta precisa liberar o ônibus lá em Nova Floresta. Eu recebo aluno de Barra de Santa Rosa, então o prefeito lá de Barra de Santa Rosa, que inclusive está decretando lockdown, precisa liberar, né, o ônibus escolar. Então veja que é toda, né, uma complexidade que a gente está inserido. Então a gente não tem ainda uma data de retorno, a gente vê essa luz, né, do fim do túnel, com essa sinalização que a vacina começa a chegar para os educadores.
né? A gente espera, né? Espera que isso chegue de forma mais rápida possível. Sobre o ensino híbrido, eu acredito que vai muito nesse caminho, sabe? O que é que vai acontecer? Se a minha visão, aí eu estou falando na minha visão, a visão de Hermano, é que mesmo que, por exemplo, a gente vacine, né? Vamos supor que a gente vacinou todos os profissionais da educação. Os estudantes ainda vão demorar para receber a vacina, né? Algumas vacinas ainda estão testando, já tem vacina que pode ser aplicada em maiores de 12 anos, enfim, Aldemar, porque às vezes eu olho o Ruth aqui, mas enfim. Então, tem vacinas que já podem ser aplicadas aí, né, em crianças de 12 anos ou mais, e outras estão ainda em fase de teste. Então, vamos supor que vacinou todos os professores, todos os educadores. A gente não vai ter um retorno imediato, assim, ó, acabou o ensino não presencial e a gente já volta presencial segunda-feira. Isso não vai acontecer. A gente vai ter, sim, esse processo híbrido, né? Isso vai acontecer, um dia ou outro vai ter que acontecer, para que a gente possa voltar ao normal, entre aspas, né, em algum momento, né? Ele vai acontecer, sim, o ensino híbrido, mas a gente ainda não sabe ainda como e quando ele vai ocorrer. O que a gente se alegra é essa sinalização da vacinação chegando aí para os profissionais de educação, né, que já é um sinal de que as vacinas estão chegando. Pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui. Já são aí quase 7 horas, eu sei que o pessoal já está com fome, teve gente que já não fez a janta. Enfim. Então, se não tem dúvidas, deixa eu... Kel me perguntou aí, irmão, onde é que vai ser postada a gravação? É bom avisar para todo mundo, né? Tá, a gravação, geralmente vem um link do Google Drive, aí eu coloco no grupo dos representantes e os alunos também fazem parte de um grupo de informe em cada curso, aí eu vou colocar lá também. Vou colocar a apresentação, os slides e a gravação, tá? Então, pessoal, se não tiver nenhum questionamento, eu agradeço aqui. Deixa eu ver aqui. Essa questão de Frei Martinho, eu não sei se já foi liberado a gente ir lá. Você tem alguma informação, Alex? Ainda não, assim, ou pelo menos Luana, né, que está fazendo esse contato, a coordenadora de turno, e ela ainda não passou a informação para a gente, mas a gente, inclusive, já montou a rota da entrega dos alunos novatos. A gente só precisa realmente confirmar essa entrega de Frei Martinho para fazer Frei Martinho e as cidades que a gente recebeu alunos na sexta-feira, que são os últimos matriculados, né? Mas já montamos a rota da viagem e a gente só está esperando isso para poder confirmar essas viagens e também visitas que a gente vai fazer a algumas famílias semana que vem pela Copai. Inclusive Pedra Lavrada, Kaique, que no caso são esses alunos novatos que estão nessa nova rota. Se eu não me engano, são 8 ou 9 estudantes, né? Então a gente vai estar fazendo essas entregas provavelmente nos próximos dias. Tá, deixa eu responder aqui antes da gente encerrar. Aí tem um pessoal que está perguntando sobre o IVS novamente. O IVS a gente vai ter só agora no segundo semestre, né? Teve agora, a gente encerrou dia 10, e no próximo semestre a gente lança de novo o edital do IVS. Falaram que o decreto está em vigor até o dia 16. O IVS é todo semestre. Sobre essa questão de grupo de WhatsApp, aí veja só, cada coordenação. Teve coordenação que criou grupo para os pais e provavelmente alguma coordenação não deve ter criado. Mas nada impede de criar, certo? Então, assim, podem procurar a coordenação, se vocês acharem válido, pede a coordenação do curso, vamos criar um grupo com os pais aqui e a gente fica trocando informações sem problema nenhum. Tem gente que gosta de WhatsApp, como também tem gente que detesta. Eu participo de mais de 100. Só de turma são 34 turmas. Enfim, a gente tem aí vários grupos de WhatsApp que às vezes fica difícil, né? A gente ter um controle. Então, vai de cada coordenação. Teve coordenação que criou, sim, grupo de pais, tá? Como também os pais podem se juntar e criar um grupo, se quiserem trocar informações. Deixa eu ver mais aqui. Agradeço. Leide. Se o material pode pegar lá, pode, o campus está aberto, né? A gente tem servidores que estão no campus ali todos os dias, tá? Tem um pessoal que está no campus todo dia.
Agradeço também, né? Vou aqui agradecer, mas acabei não agradecendo inicialmente, mas eu agradeço a confiança, né? A gente sabe que colocar um filho em uma instituição, a gente está estabelecendo, né, uma confiança, né? A gente está confiando, né, a vida do nosso filho àquela instituição, então a gente agradece, né, essa confiança e a gente espera que o tempo que os filhos de vocês passem conosco, né, seja, né, de forma tranquila e que eles consigam, né, melhorar e transformar as vidas, né, porque só a educação pode transformar as vidas das pessoas. Então, a gente agradece, né, toda essa confiança que vocês, né, despejaram na nossa instituição, tá? Mas... Então, pessoal, é isso, né? Lá no calendário a gente tem já a data programada da próxima reunião. E como eu falei, os livros podem ir lá na instituição, se quiser, se alguém estiver passando em Picuí, quiser ir lá, tá? Entre em contato com a gente para saber qual é o horário que vai ter alguém e a gente pode sim entregar em Picuí sem problema nenhum, tá? Eu já deixei, inclusive, meu telefone aí, mas independente disso, gente, todos os estudantes têm acesso aos nossos telefones aí de WhatsApp. Vocês podem falar com a gente aí que a gente organiza, já deixa os kits separados. Isso. A questão do fardamento, como eu falei, o fardamento a gente só vai entregar no momento que a gente tiver o retorno presencial, tá? A gente não vai entregar o fardamento agora porque o fardamento não está sendo exigido. O fardamento ele é exigido quando o estudante ele está na instituição. Mas prazer todo nosso, tá? Enfim, a gente ainda vai se ver um bocado, né? São pelo menos 3 anos aí e a gente espera, logicamente, que a gente se veja, né, presencialmente, né? Agradeço, pessoal, mais uma vez e digo que vocês fizeram com certeza a melhor escolha, né? Minha filha hoje tem 2 anos e pouco e se ela tivesse a idade dos filhos de vocês, com certeza, de olhos fechados, minha filha estaria estudando, né, no IFPB. E eu digo a vocês, no campus Picuí, com certeza, porque a gente sabe, né, o tratamento e como a gente cuida dos estudantes, né, que a nossa instituição é muito mais do que uma mãe, né? Uma mãe, é um pai, é um tio, um avô, né, que dá suporte ali aos nossos estudantes. Então, com certeza, vocês fizeram a melhor escolha, né, e não vão se arrepender de ter o filho de vocês com a gente, tá? Então, pessoal, agradeço mais uma vez, boa noite, vamos embora jantar e até a próxima reunião, tá bom? Até mais, gente. Obrigado. Boa noite.